Bem-vindos à modelagem estrutural com o AutoCAD Eberic, objeto de aprendizagem, módulo 3. Apresentamos os objetos de aprendizagem desenvolvidos no âmbito do projeto Construa Brasil, que visam estimular o desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias relacionadas ao BIM por meio da capacitação. Os objetos de aprendizagem são compostos por vídeos, dataset e descrição. Este objeto de aprendizagem desenvolve a competência em modelagem estrutural com o AutoCAD Eberic. Está relacionado ao uso do BIM em autoria de projeto. Neste módulo, você irá aplicar os comandos de lançamento, cópia e espelhamento da plataforma AutoCAD Eberic da modelagem estrutural, executando a estrutura completa de uma edificação vertical residencial de habitação de interesse social. Este módulo do objeto de aprendizagem é útil para aqueles que desejam lançar estruturas em concreto armado com repetições, escadas e reservatório inferior de edificação residencial multifamiliar no AutoCAD Eberic. O projeto arquitetônico de referência para a estrutura sendo modelada é uma adaptação da habitação de interesse social desenvolvido pela CDHU e construído em Campinas, São Paulo. No módulo 3 do objeto de aprendizagem do uso do BIM em autoria de projeto estrutural em concreto armado com o AutoCAD Eberic, serão apresentados os seguintes tópicos: lançamento da estrutura do pavimento tipo utilizando ferramentas de espelhamento, lançamento da escada no pavimento tipo, lançamento da estrutura em todos os pavimentos tipos utilizando ferramentas de copiar, lançamento da fundação, definição das vinculações entre os elementos estruturais, lançamento do pavimento barrilete, incluindo seu carregamento, e, por fim, lançamento do reservatório inferior, incluindo seu carregamento. Para utilizar este objeto de aprendizagem, instale a plataforma em seu computador ou utilize um computador que já tenha a plataforma instalada. No caso dos vídeos, utilizamos a atualização 2024-03 do AutoCAD Eberic. Descarregue o dataset utilizado no vídeo e disponibilizado abaixo. Abra a plataforma e abra o dataset. Assista ao vídeo por partes, repetindo as ações demonstradas. Faça quantas repetições forem necessárias para o seu aprendizado. Com o dataset deste módulo, podemos então acessar o croquis do pavimento e continuar o desenvolvimento do projeto estrutural. Inicialmente, vamos espelhar essa região lançada para o lado direito, e para isso podemos acessar a guia Desenho, habilitar o comando Espelhar, selecionar os elementos exceto o pilar e as vigas entre o apartamento, pressionar Enter e vamos utilizar como ponto da reta de referência o centro do nosso pilar. Ao fazer isso, será emitida uma mensagem questionando se desejamos manter uma cópia dos elementos na posição original. Podemos, então, clicar em Sim. Após realizarmos o espelhamento, é necessário unificar as vigas, que serão contínuas, mas devido ao tipo do lançamento, elas ficaram divididas. Para isso, acesse a guia Lançamento, grupo Vigas, comando Unificar e selecione os trechos da viga, finalizando com a tecla Enter. Assim, note que a viga se tornará contínua. Repita esse procedimento para as outras vigas que estão divididas e que devem ser única, acessando a guia Lançamento, grupo Vigas, comando Unificar. Assim, teremos então o lançamento dos nossos elementos na posição desejada. Aqui, temos que tomar um pouco de atenção. Devido à arquitetura, teremos que ter uma junta de dilatação nessa região aqui da nossa estrutura. Assim, nós precisamos posicionar esses elementos 1 centímetro à esquerda para termos, então, a junta de dilatação. Podemos, então, selecionar esses elementos, acessar a guia Desenho, grupo Manipular e selecionar o comando Mover.
Podemos dar um zoom próximo ao pilar, selecionar o canto inferior direito dele, mover o mouse para o lado esquerdo e digitar 1 e dar Enter. Assim, teremos movido todos esses elementos 1 centímetro dessa linha principal, respeitando, então, a distância para o lançamento da junta de dilatação. Agora, podemos espelhar esse lançamento para essa região. Para isso, podemos acionar novamente o comando espelhar, disponível na guia Desenho, selecionar todo o lançamento, teclar Enter, e agora vamos habilitar a captura de ponto intermediário, utilizar aqui o ponto da arquitetura e o outro ponto da arquitetura. Agora, então, podemos desabilitar o ponto intermediário, mover o nosso mouse para o lado direito e efetuar um clique. Novamente, ele questiona se desejamos manter uma cópia, podemos clicar em Sim. Com isso, temos, então, o lançamento nessa posição. Podemos, então, agora efetuar o lançamento da região da escada. E para nos auxiliar no posicionamento dos pilares na posição aqui da escada, podemos, então, habilitar a referência do pavimento cobertura e barrilete para efetuar o lançamento já considerando a aprumada nesses outros pavimentos também. Então, para isso, podemos acessar a guia Desenho, grupo Referências. No pavimento de referência, podemos alterar para Personalizado. E no botão de Pavimentos Personalizados, ao lado do pavimento de referência, podemos clicar e selecionar com a tecla Ctrl do nosso teclado o pavimento cobertura e o barrilete, finalizando em OK. Com isso, observe que nós vamos poder visualizar esses 3 pavimentos sobrepostos, o que vai facilitar o posicionamento correto dos pilares. Podemos, então, agora acessar a guia Lançamento, grupo Pilares, comando Pilar, efetuar o lançamento com a dimensão que já estava sendo utilizada, dar um OK, e como primeiro ponto de posição, vamos selecionar a linha que se cruza aqui, que é referente ao pavimento, tanto o primeiro pavimento, cobertura e barrilete. Podemos, então, mover o nosso mouse para o lado direito, ponto vértice fixo de referência no ponto inicial definido, e agora, como deslocamento, podemos utilizar, então, 1,5 centímetros de revestimento, digitando o valor na linha de comando e teclando Enter. Observe ainda que o nosso comando de posição do pilar ainda está habilitado, então podemos continuar o lançamento dos nossos pilares, selecionando como base a linha de encontro da arquitetura. Agora, então, finalizado o lançamento, podemos teclar ESC para encerrar o comando do pilar. Agora, podemos, então, efetuar o lançamento das vigas de maneira bem similar como foi feito no módulo anterior, acessando a guia Lançamento, grupo Vigas, comando Viga, definindo, então, a seção, que neste caso pode ser 14 por 50, verificar o carregamento da parede e a altura correta, dar um OK e fazer o lançamento, então, entre os pilares. Lançado aqui entre os pilares, nós podemos ainda utilizar o comando adicionar trechos para efetuar o lançamento da viga até os blocos do apartamento. Então, para isso, podemos acessar a guia Lançamento, grupo Vigas, comando adicionar trechos. Selecionamos, então, a viga que desejamos adicionar o trecho e, como outro ponto, vamos selecionar o ponto perpendicular no eixo da viga do pavimento. Podemos teclar ESC e o comando ainda estar habilitado, então a gente pode selecionar novamente o trecho da viga e lançar até outra extremidade. O mesmo pode ser feito com a viga do outro lado. Agora, podemos lançar, então, o fechamento desta região. E para isso, podemos, então, deixar habilitado somente a arquitetura do pavimento, primeiro pavimento. Então, lembrando que podemos acessar a guia Desenho e no grupo Referências, podemos alterar o pavimento de referência apenas para o primeiro pavimento. Aqui na região, então,
do fechamento, nós precisamos tomar o cuidado para que a nossa viga respeite o limite da escada que foi definido na arquitetura. Então, para isso, nós podemos utilizar como base essa linha da arquitetura. Então, podemos acessar a guia lançamento, grupo vigas, comando viga. Como primeiro ponto, nós podemos utilizar, então, esse ponto aqui da arquitetura. O programa vai emitir esse aviso informando que a posição inicial que foi definida não se apoia em nenhuma barra do pavimento, se nós desejamos confirmar a posição. Nesse caso, sim, podemos clicar em sim e lançar até o pilar. Como lado do eixo, como queremos que essa linha fique alinhada aqui com o fim da escada, podemos clicar numa região acima. Feito isso, podemos dar ESC e utilizar novamente o comando adicionar trechos, selecionando esse trecho da viga e lançando também até o encontro do outro pilar. Para finalizar, observe que foi criado um nó na posição inicial em que efetuamos o lançamento. Podemos, então, remover esse nó, pois ele não será necessário. Para isso, podemos acessar a guia lançamento, grupo barras e nós, comando remover nós e selecionar esse nó, finalizando com a tecla Enter do teclado. Na outra posição, iremos realizar um lançamento parecido, mas agora iremos utilizar como referência a extremidade do pilar. Então, acionamos o comando de pilar. Como primeiro ponto, definimos a parte superior direita do pilar e como último ponto, a outra extremidade do pilar, e como eixo, clicamos em um ponto abaixo do definido. Finalizado, então, o lançamento das vigas, podemos lançar as lajes nas regiões que serão necessárias. Então, podemos acessar a guia lançamento, grupo lajes, comando laje, e lançar uma laje pré-moldada com os carregamentos indicados. Podemos, então, clicar em OK e definir o ponto no interior do contorno fechado. Podemos agora, então, espelhar esse lançamento para o lado direito. Para isso, selecionamos todo o lançamento, acessamos a guia desenho, utilizamos o comando espelhar, disponível no grupo manipular, e iremos utilizar a linha da junta de dilatação como referência, ou seja, a linha que conecta os dois módulos. Para facilitar, podemos ainda utilizar o comando de perpendicular. Assim, podemos clicar no ponto correto, perpendicular. Ao clicarmos, então aparece a mensagem, podemos clicar em sim. E teremos, então, a cópia dos elementos para o lado oposto. Podemos ainda acessar a guia Operações e utilizar o comando Renumerar para renumerar os elementos. Agora, então, faltaria neste pavimento efetuar o lançamento da escada. Só que nós precisamos ter um apoio para essa escada no lance inferior, ou seja, no térreo. Assim, nós podemos, então, copiar todo esse lançamento já feito para o pavimento térreo. E para isso, nós podemos, aqui na janela de edificação, selecionar o primeiro pavimento, que foi onde realizamos o lançamento até agora, clicar com o botão do lado direito e selecionar a opção Copiar croquis. Como destino, podemos, então, selecionar o pavimento térreo e darmos um OK. Se acessarmos o pavimento térreo, poderemos, então, visualizar todo o lançamento que foi feito no primeiro pavimento, aqui também no térreo. Podemos, então, voltar ao primeiro pavimento para realizar aqui o lançamento da escada. E para facilitar o lançamento dessa escada, nós podemos desagrupar as linhas da arquitetura para nos auxiliar durante o lançamento. Então, para isso, nós podemos ampliar as informações do primeiro pavimento, acessar a planificação que foi feita. Com a planificação aberta, podemos acessar a guia Desenho, grupo Manipular, e acionar o comando Desagrupar. Com esse comando habilitado, podemos selecionar essa região aqui da escada e darmos um Enter. Com isso, esses elementos estarão desagrupados. Podemos voltar, então, ao croquis do primeiro pavimento.
E antes de iniciarmos o lançamento dessa escada, é importante entendermos qual é o piso e qual é o espelho dessa escada. Então, podemos acessar Pórtico 3D através da guia Estrutura, comando 3D Pórtico 3D, acessar a guia 3D e, em seguida, a opção Pavimentos, deixando habilitado somente o primeiro pavimento. Em seguida, acessamos a opção Elementos, desabilitamos todas as opções referente ao modelo IFC e marcamos novamente apenas a opção Lance de escada. Podemos, então, dar um zoom em algum lance dessa escada. E ainda na guia 3D, podemos acessar o grupo Ferramentas e acionar o comando Medir ponto a ponto. Podemos, então, medir o espelho e o piso para verificar qual é a dimensão dessa nossa escada. Então, com isso, conseguimos verificar que o nosso piso tem 27 centímetros e o nosso espelho tem 18 centímetros. Retornamos, então, ao croquis do primeiro pavimento, acessamos a guia Lançamento, grupo Escadas e selecionamos, então, a opção Lance. Na janela que se abre, podemos criar, então, uma escada que esse lance estará inserido, definir um grupo de carregamento. Em seção, podemos, então, definir o tipo, se será fundo plano ou não. Neste caso, vamos utilizar uma escada do tipo plano, com a espessura de 12, o piso como 27, como acabamos de medir no Pórtico 3D, e o espelho 18. Podemos dar um OK. Como primeiro lance, vamos selecionar o eixo da viga lançada. Como segunda linha lateral, podemos dar um zoom e selecionar a linha da arquitetura. Feito isso, então, o programa irá abrir a janela de barra, onde é possível definir uma largura para a barra quando necessário, e o nível inferior que esse lance estará inserido. Neste caso, é o térreo mesmo. Assim, podemos dar OK. E o pavimento térreo é aberto para definirmos, então, o apoio dessa escada, que, neste caso, é o eixo da viga V13. Selecionando o eixo, então, abre-se uma janela para ajustar o degrau quando for necessário, sendo possível, então, fixar ou ajustar conforme a necessidade do projeto. Como nesse caso nós lançamos realizando a medição pelo Pórtico 3D, ela já ficou correta. Assim, podemos clicar em OK. Com isso, então, teremos o lançamento da nossa escada finalizado. Agora, podemos, então, lançar a escada nessa outra região, da mesma maneira que foi lançado neste ponto. Precisamos ainda realizar um ajuste nos pilares devido à presença da junta de dilatação. Quando o edifício tem juntas de dilatação, o vento precisa ser corrigido, pois na parte da estrutura posterior à junta no sentido de aplicação do vento, não há transmissão dos efeitos de diafragma rígido e é preciso, então, desabilitar a força do vento no sentido correspondente ao vento oposto à junta. Isso significa que, no caso do vento X+, que sopra da esquerda para a direita, todos os pilares que estão à direita da junta não recebem a força do vento. Da mesma forma, no vento do X-, os pilares à esquerda da junta de dilatação não recebem essa ação do vento. Nós podemos ajustar esse lançamento efetuando um duplo clique no pilar, acessando a opção de cargas. No grupo Cargas de Vento, podemos selecionar a opção Aplicar selecionadas, clicar no botão de reticências e, no caso dos pilares à esquerda, a junta de dilatação, podemos desabilitar o X-, o vento no X-. Assim, podemos clicar nas ações, exceto no X-, e dar um OK. Para os pilares que estão à direita, devemos realizar o mesmo procedimento, mas agora desabilitar a ação no vento X+. Dar um OK. Assim, precisamos aplicar essa configuração para os outros pilares. Assim, para os pilares à esquerda, podemos utilizar como base o pilar P5 e para a direita P6. E para isso, acessamos a guia Lançamento, grupo Outros, comando Copiar dados, selecionar o pilar de referência,
habilitar a opção Cargas de vento aplicar selecionadas e selecionar todos os pilares à direita. Selecionado, basta então dar Enter. O mesmo deve ser feito para os pilares à esquerda, utilizando como referência o pilar P6. Com isso, então, finalizamos o lançamento desse primeiro pavimento. Agora, podemos, então, copiar esse lançamento para os pavimentos acima. Então, para isso, na janela Edificação, podemos selecionar o primeiro pavimento, clicar com o botão do lado direito e acionar o comando Copiar croquis. Iremos copiar agora, então, para o segundo pavimento até a cobertura. E, para isso, podemos selecionar o segundo pavimento, teclar a tecla Shift em seu teclado e o Ctrl ao mesmo tempo e clicar em Cobertura. Em seguida, podemos clicar em OK para efetuar a cópia. Agora temos, então, toda a estrutura lançada do segundo pavimento até a cobertura, podendo efetuar um duplo clique para abrir e visualizar. Podemos também acessar o pórtico 3D e atualizar para visualizar a edificação que está sendo desenvolvida. Observe que ainda não efetuamos o lançamento das fundações. Podemos, então, acessar o pavimento térreo e, com o croquis do pavimento térreo aberto, podemos acessar a guia Lançamento, no grupo Pilares, utilizar o comando Converter em pilares de fundação. Assim, nós vamos utilizar, então, o lançamento dos pilares e o seu posicionamento para efetuar o lançamento da fundação. Ao habilitar o comando, devemos, então, abrir uma caixa de seleção, selecionando todos os pilares. Com todos os pilares selecionados, podemos teclar Enter. Com isso, é aberta a janela referente à conversão, onde podemos definir, então, qual será o tipo de fundação e os dados dessa fundação. Podemos, então, deixar como tipo fundação um bloco. Os dados da fundação deixaremos como rotulado. E a altura do arranque deixaremos como 70 centímetros. Podemos clicar em OK. Observe agora que todos os pilares possuem essa indicação tracejada ao redor que indica a fundação. Além disso, precisamos também associar as fundações na região da junta de dilatação e, para isso, podemos acessar a guia Lançamento, grupo Fundações, comando Associar fundações e selecionar as duas fundações e dar um Enter. Com isso, observe que irá criar uma barra conectando essa fundação e apenas um contorno para os dois pilares. O mesmo deve ser feito para as outras fundações. Podemos ainda acessar o pórtico 3D, atualizá-lo e visualizar, então, a nossa fundação. E aqui é importante ressaltar que a geometria é apenas inicial. Quando realizado um único processamento, o programa já verifica os esforços e, então, define a geometria adequada para um dimensionamento. Podemos, então, acessar o pavimento cobertura para realizar os ajustes necessários. Inicialmente, podemos habilitar a arquitetura deste pavimento para melhor compreensão. E aqui observe que nós não teremos a região com abertura e nem parede sobre a laje. Então, nós podemos efetuar a exclusão desse lançamento, selecionando os elementos e teclando Delete, lembrando que podemos ainda remover esses nós que não serão mais necessários, e podemos efetuar o lançamento aqui de uma laje pré-moldada também. Então, vamos excluir aqui essa laje com os seus carregamentos, acionar o comando Laje, efetuar o lançamento de uma laje pré-moldada e não precisamos nos preocupar muito com os dados, pois podemos copiar depois e efetuar aqui o lançamento. Então, isso deve ser feito em todas as lajes que antes eram maciças e possuíam os carregamentos e aberturas.
lançando então a laje pré-moldada nessas regiões. Então, precisamos também ajustar o carregamento aqui que foi inserido. Então, podemos selecionar uma das lajes, efetuar um duplo clique. Agora, podemos utilizar a carga típica de coberturas com acesso para manutenção, darmos um OK, acessar a guia lançamento, grupo outros, comando copiar dados, selecionar a laje em que foi alterado, e na janela que se abre, podemos deixar definida apenas a informação do grupo de cargas e selecionar todas as outras lajes do pavimento. Então, selecionadas as lajes, podemos teclar Enter para copiar o carregamento. Então, se selecionarmos outra laje, podemos verificar que o carregamento foi copiado de forma correta. Precisamos ainda corrigir o lançamento das nossas vigas, que agora elas não terão a nossa parede de todo o pavimento, terão apenas um peitoril de 1,20 m. Então, podemos alterar aqui a altura, darmos um OK e novamente utilizarmos o comando copiar dados, selecionando a viga em que foi alterado, deixando marcada então apenas a informação da carga de parede. E agora devemos selecionar as vigas que contornam a edificação. Precisamos também remover os carregamentos das vigas internas. Para isso, podemos clicar 2 vezes sobre uma viga e, em seguida, no botão Remover cargas de parede. Damos um OK e agora podemos utilizar o comando de copiar dados, aplicando, então, essa remoção para as outras vigas internas do pavimento. Finalizando com a tecla Enter. Agora, podemos, então, realizar um ajuste na vinculação dos elementos. Por default, ao lançarmos uma viga conectada ao pilar, o programa sempre considera o vínculo engastado. Mas sabemos que utilizar um vínculo tão rígido pode não ser economicamente viável. Então, assim, nós podemos utilizar um vínculo mais flexível, como, por exemplo, semi-rígido, garantindo a estabilidade da estrutura, mas também fornecendo uma economia. No eBERIC, nós podemos alterar o vínculo dos elementos acessando a guia modelo. Então, ele nos permite engastar vigas, rotular e também aplicar o nó semi-rígido, selecionando uma viga por vez. Ou ainda, podemos utilizar o comando aplicar vínculos, configurando uma regra para quando será alterado. Neste caso, nós podemos utilizar a opção do nó extremo ligado em viga como rotulado. Nó extremo ligado em pilar, vamos utilizar então o semi-rígido. E nó extremo ligado em parede, podemos colocar como não alterar, até porque não temos parede lançada. Podemos então selecionar todos os pavimentos para aplicar esse vínculo, dando um OK. Com isso, observe agora que a indicação junto à ligação do pilar e viga consta como se fosse um Zzinho, que é referente aqui ao vínculo semi-rígido que foi aplicado. Nós podemos ajustar essa configuração de rigidez, que será visto no próximo módulo. Para finalizarmos, então, o lançamento dos nossos elementos, precisaremos efetuar o lançamento do barrilete e também do reservatório inferior. Para o barrilete, nós podemos, então, apenas copiar aqui os pilares que estarão nesta região. Então, para isso, nós podemos acessar a guia Lançamento, grupo Pilares, comando Copiar pilares para outros pavimentos e selecionar os pilares que nós gostaríamos de copiar para o pavimento de cima. Selecionado, então, os 4 pilares da região da escada, podemos dar Enter. E na janela que se abre, vamos deixar habilitado como destino apenas o pavimento barrilete, dando um OK. Se acessarmos, então, o croquis do pavimento barrilete, podemos, então, visualizar os pilares. Podemos habilitar a arquitetura, acessando a guia Desenho, e efetuar o lançamento das vigas contornando aqui essa região. Acessando a guia Lançamento, grupo Vigas, comando Viga,
E neste caso, como teremos o carregamento do reservatório, precisaremos ter uma viga mais rígida, então podemos utilizar um BW de 16 centímetros. Também teremos uma carga de parede nessa região com altura de 1,40 m. Damos OK. E iniciamos o lançamento com base nos pilares e na arquitetura. Lembrando que podemos utilizar o comando de adicionar trechos caso cancelamos o comando de lançamento da viga. Então, para as vigas dessa região, nós podemos utilizar as ferramentas de captura de ponto intermediário. E quando não sabemos exatamente o ponto final, nós podemos efetuar o lançamento da viga passando e depois, então, fazer a exclusão, sem nenhum problema. E para apagar, basta selecionar a viga e teclar Delete. Podemos, então, utilizar o comando de adicionar trechos, excluindo os trechos que não são necessários, incluindo os nós. O mesmo deve ser feito, então, para essa região aqui. Ou podemos também criar uma linha entre os dois e copiar, acessando a guia Desenho, Grupo Espelhar, selecionar as vigas, teclar Enter, utilizando a ferramenta de ponto intermediário, efetuando assim, então, o lançamento. Agora, podemos, então, partir para o lançamento das lajes. E antes disso, gostaria de exemplificar o cadastro de um bloco de enchimento. Então, para isso, acesse a guia Estrutura, Grupo Configurações, opção Sistema, Bloco de enchimento. Iremos cadastrar um novo bloco para utilizar na laje do barrilete. Então, para isso, aqui acesse a opção de nervura, EPS, clique na opção Mais, logo abaixo de copiar. Na janela que se abre, devemos, então, inserir as informações desse bloco. Observe que nós temos, então, aqui ao lado, a imagem referente a esse bloco. Então, vamos utilizar um bloco com uma altura HB de 20 centímetros. A largura do bloco e o comprimento do bloco iremos deixar como 40, e a canaleta para definição da nervura transversal iremos adotar 5 centímetros. Definidas, então, essas informações, podemos dar um OK e observe que o bloco estará listado logo abaixo. Podemos, então, clicar em OK. E agora, retornando ao croquis, acessar a guia Lançamento, Grupo Lajes, Comando Laje. Iremos, então, utilizar uma laje do tipo nervurada. O grupo de carga, iremos utilizar uma carga acidental de 50 e o revestimento de 136,5. Para o enchimento, iremos utilizar o bloco recém-cadastrado, B204040, espessura da capa 5 centímetros, a largura da nervura 12 nas duas direções. Podemos dar um OK e clicar, então, no ponto interior da laje. Finalizamos, então, o lançamento da laje aqui no interior. Para melhor visualizar as nervuras, podemos acessar a guia Estrutura, Desenho, Entrada Gráfica, Guia Lajes e alterar a nervuras e vigotas para nervuras e darmos um OK. Assim, iremos conseguir visualizar, então, a posição das nervuras e do enchimento. Precisamos ainda, então, inserir a abertura. E para isso, podemos acessar a guia Lançamento, Grupo Lajes, comando Inserir furo retangular. E como ponto inicial, a arquitetura definiu aqui uma abertura, mas ela coincide com o posicionamento do nosso pilar. E como temos aqui uma vigota, iremos realizar aqui o lançamento da abertura um pouco mais à esquerda, solicitando então o ajuste para a arquitetura.
Iremos, então, como ponto inicial, clicar em um ponto após essa primeira nervura. E como ponto final, iremos utilizar o comando ponto relativo. Como ponto de referência, iremos clicar no mesmo ponto que foi definido inicialmente. E para o deslocamento, iremos digitar na linha de comando @-60, -60. Com isso, teremos então o lançamento dessa abertura. Observe que lançamos uma abertura de 60 por 60, enquanto que o arquiteto solicitou uma abertura de 80 por 80. Para a questão de dimensionamento dessa laje, uma abertura de 80 por 80 iria prejudicar muitas nervuras. Então, teríamos aqui duas nervuras que não poderiam ser posicionadas armaduras de forma contínua, o que prejudicaria, então, para a questão de análise de dimensionamento. Iremos inicialmente lançar essa abertura de 60 por 60 e verificar na fase de compatibilização, junto ao projetista arquitetônico, se poderemos então manter essa abertura reduzida. Precisamos ainda efetuar o carregamento do reservatório superior da caixa d'água. Observe que o projetista responsável pelo projeto arquitetônico efetuou o lançamento do reservatório numa posição conforme está indicada por esse círculo. Mas podemos ainda utilizar o projeto hidrossanitário com a posição mais exata para posicionar o carregamento. E para isso, na janela de edificação, podemos selecionar a opção Modelos 3D, clicar com o botão do lado direito e selecionar a opção Vincular. Devemos então localizar o arquivo do objeto de aprendizagem do hidrossanitário e clicar em Abrir. Com isso, o modelo hidrossanitário será carregado para dentro do AutoCAD EBERIC, assim como foi feito a inclusão ali da arquitetura também. Ao finalizar o carregamento, podemos então observar na opção Modelos 3D o projeto do hidrossanitário. Devemos ainda então planificar para conseguirmos visualizar essa informação. Então, acessamos a opção Plano de corte dentro da janela Edificação, alteramos o modelo para o objeto de aprendizagem do hidrossanitário e vamos girar o plano de corte apenas para o pavimento barrilete, onde está o nosso reservatório superior, e vamos também girar o plano de corte para o pavimento térreo, onde estará posicionado o reservatório inferior. E aqui, na coluna do corte inferior, podemos definir, então, uma profundidade de -80 para visualizarmos melhor, então, esse reservatório inferior. Damos um OK para gerar aqui a planta baixa. Finalizada essa planificação, podemos acessar a guia Desenho e no grupo de referências habilitar então a referência do hidrossanitário. Agora podemos então acessar a guia Modelo e no grupo de cargas habilitar o comando Carga por área para efetuar o lançamento do reservatório superior aqui da caixa d'água. Então, habilitamos a opção Carga por área. Na janela que se abre, na opção de cargas, vamos definir a opção Água e definir aqui o carregamento de 1.800 kgf por metro quadrado, que é referente, então, ao reservatório que está sendo utilizado, de 10.000 litros, pela área da base que esse reservatório possui. Podemos, então, clicar em OK, com a opção definindo em uma área selecionada. Clicamos, então, em um ponto aqui superior na extremidade. Lembre-se de conferir se a opção ponto relativo está desabilitada. Selecionamos. Como ponto final, devemos desabilitar a opção ortogonal. E, então, lançar também esse carregamento passando um pouquinho do reservatório, efetuando um clique.
Com isso, temos então o posicionamento do reservatório efetuado. Finalizado então o lançamento aqui nessa laje, podemos copiar tanto o carregamento como a abertura para essa outra laje. E para isso, podemos acessar a guia Desenho, habilitar novamente a referência de desenho da arquitetura, selecionar o carregamento e a abertura, acessar na guia Desenho Grupo Manipular o comando Copiar. Como ponto de referência, podemos utilizar aqui a extremidade do nosso pilar e selecionar então aqui o mesmo pilar na outra laje. E com isso temos então o lançamento tanto da abertura como do carregamento nas duas lajes. Agora podemos então acessar o pavimento térreo, habilitar a planificação que foi gerada do projeto hidrossanitário. E antes de iniciarmos o lançamento, será necessário criar um pavimento abaixo do pavimento térreo, referente à profundidade, então, desse reservatório. Então, para isso, podemos acessar a janela de edificação, selecionar o segundo ícone, que é Propriedades do projeto, selecionar o pavimento térreo e, em seguida, selecionar a opção Inserir pavimento abaixo. Podemos dar o nome para esse pavimento como fundo reservatório. O nível menos 190, referente à profundidade do reservatório, que pode ser medida no pórtico 3D, e a altura, que não faria muita diferença. Precisamos ajustar, então, a altura do pavimento térreo para que ele fique no nível 0 correto. Neste caso, alteramos para 190, para que o nível do pavimento térreo fique na posição correta. Então, observe que a indicação do nível no AutoCAD EBERIC é definida com o nível inferior mais a altura do pavimento atual. Podemos fechar essa janela. E com isso, então, agora o pavimento fundo reservatório consta na indicação aqui de pavimentos. Então, podemos iniciar o lançamento do nosso reservatório acessando a guia Lançamento, Grupo Paredes e Reservatório, habilitando o comando Parede de Reservatório. Podemos, então, definir as informações dessa parede, então devemos definir a largura como 14, a elevação vamos colocar como menos 16, devido à profundidade que o projetista hidrossanitário considerou. O reservatório, temos que criar um reservatório novo, e observe que o nível da água já é considerado com a indicação do pavimento, então damos um OK. Não teremos carga de parede, mas teremos que lançar um empuxo, então para isso vamos na opção Lançar. Definimos o peso específico do solo e damos um OK. Por enquanto, ainda não temos a parede copiada, então o empuxo ficaria como 0, mas depois podemos conferir essa informação. Clicamos OK. Podemos, então, definir aqui um ponto inicial, um ponto final. O lado do eixo é de forma similar à viga, então podemos clicar um lado à esquerda para que a parede do reservatório coincida com a linha indicada pelo projetista hidrossanitário. Então, podemos ir contornando o lançamento de todo esse reservatório. Para efetuar o lançamento da parede central entre as duas câmeras do reservatório, podemos lançar uma linha auxiliar. Para isso, acessamos a guia Desenho, acionamos o comando Linha, habilitamos então a referência do ponto intermediário, utilizamos então a linha aqui do projeto, e como último ponto, desabilitamos a linha de ponto intermediário e lançamos até o encontro do eixo da parede. Agora podemos acessar a guia Lançamento, habilitar o comando Parede Reservatório, definindo a seção como anteriormente, e utilizar o ponto aqui que foi lançado, podendo sempre habilitar a ferramenta ortogonal para o lançamento reto dessa parede. O lado do eixo, então, como centro, podemos teclar Enter. Ainda nesse pavimento, podemos lançar a nossa laje de reservatório, então no grupo Paredes e Reservatório, podemos selecionar a seta ao lado e habilitar o comando Laje de Reservatório. Podemos, então, definir o nome dessa
laje de reservatório, o reservatório que ela está associada, o grupo de cargas, então como é que possivelmente será uma grade, podemos definir o grupo de carga referente a esse ambiente. A espessura podemos colocar como 14 centímetros e a elevação menos 14 neste caso. Ok. E clicamos no ponto interior, as nossas paredes. No lançamento da parede de reservatório, é importante se atentar à indicação do sentido dessa parede. Essa indicação indica o esforço do empuxo, então é necessário que a ponta do triângulo fique sempre para dentro do reservatório. Então, quando esse lançamento não fica de forma correta, nós podemos acessar a guia lançamento no grupo paredes e reservatório e utilizar o comando de inverter orientação, selecionando as paredes que desejamos ajustar, teclando Enter. Podemos então copiar a parede para o pavimento fundo reservatório, selecionando como destino, então, o pavimento fundo reservatório. Ao acessarmos, então, o pavimento fundo reservatório, conseguiremos visualizar o lançamento das nossas paredes. Podemos, então, também lançar a laje do reservatório, mas agora ela não terá esse carregamento de cargas, mas será apoiada no solo. Então, precisamos definir uma laje apoiada no solo e definir o coeficiente de recalque vertical e o coeficiente de deslocamento horizontal. Lembrando que essas informações devem ser verificadas junto ao estudo geotécnico do solo que será utilizado. Podemos, então, clicar em OK e definir o ponto no interior das paredes. Podemos ainda lançar uma aba de 50 centímetros para fora aqui desse reservatório para conter o empuxo da água. Podemos, então, fazer esse contorno utilizando barras. Para isso, acesse Guia Lançamento, grupo Barras e Nós, habilite o comando barra, com largura de 0, teclando Enter. E como na inicial, podemos utilizar o ponto relativo. Então, podemos habilitar este recurso, tomar como referência a parte externa da parede. E na linha de comando, podemos digitar @-50, que é a posição x dessa coordenada, vírgula, 57 positivo para cima, como nós selecionamos o eixo dessa parede. E ela tem 14 centímetros. Digitamos Enter. O nó adicionado, ela não se apoia ainda em nenhum ponto, podemos clicar em Sim. Podemos realizar o mesmo lançamento com o ponto de referência da parede ao lado direito. E agora precisamos prestar atenção na coordenada definida. Então, neste caso, será 50 centímetros positivo em x e 57 em y positivo também. Podemos continuar o lançamento selecionando o ponto inferior. Agora, nossa coordenada será 50 em x positivo, vírgula, 57 negativo em y, menos 57. E damos Enter. O mesmo deve ser feito aqui, então podemos clicar nesse ponto e definimos a coordenada. Então, nesse caso, em x será menos 50 e em y menos 57. E damos Enter. Por fim, podemos desabilitar a ferramenta de ponto relativo e selecionar o encontro com o primeiro nó que foi lançado e teclar ESC. Então, com isso, já temos o nosso contorno aqui fechado. Podemos, então, efetuar o lançamento da laje de reservatório, definindo, então, o reservatório e a laje apoiada no solo. OK. Então, agora, podemos acessar o nosso pórtico 3D, atualizá-lo e visualizar a nossa estrutura lançada. Para obter mais informações sobre os comandos e recursos apresentados, consulte a base de conhecimento com artigos disponíveis no site suporte.altqi.com.br e o canal do YouTube da AltQI. Na descrição, você encontrará links para artigos complementares. Eu sou a engenheira Adila Silva, responsável pelo desenvolvimento do objeto de aprendizagem. Autoria do projeto Construa Brasil MDIC, coordenação, professora doutora Regina Ruschel, Recepet Unicamp.